Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Quem possui um coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida, sempre com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer. E você se estará tornando perfeito, como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de vida e salvação. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui estamos, mais uma semana começando. E nós juntinhos, para vivermos os nossos momentos de bálsamo, para a nossa alma, para os desafios que precisamos enfrentar ao longo da vida. É muito bom estarmos juntos, é muito bom tudo que nos aguarda na noite de hoje, e nós vamos dar continuidade. Nós tivemos uma boa leitura e agora nós vamos ter aquele momento tão importante, o momento da prece. Hoje quem está encarregado da prece para nós é o Sr. Clenir Júnior, que pertence à equipe do Música Alegrando. Ele e a Márcia e provavelmente a Sheila estarão conosco na noite de hoje para o momento da prece e para o momento da música. Enquanto aguardamos nossos companheiros, vamos olhando essa imagem bonita. Esse é o nosso aposento, nosso cantinho de tratamento. Essa foto foi tirada durante o dia. Vejam como é bonito. Lá no fundo, aquela cruz bonita, naquela parede clarinha. E as macas, onde as pessoas se deitam para fazer o tratamento. Assim como vocês vão se deitar em algum lugar do seu lar ou sentar bem acomodados para o tratamento na noite de hoje. Boa noite a todos que estão entrando. Estou vendo a Marlene ali chegando. A Célia Regina também já passou. Esses momentos em que eu fico esperando são os momentos que eu posso olhar com carinho para a tela e ver o nome de vocês. Então nós estamos aguardando o seu Júnior, que é o responsável pela prece nessa noite. Quem já conhece a Mensageiros, provavelmente já passou por essa salinha, esse espaço de tratamento. Vocês que estão nos conhecendo agora, através dessas lives, terão a oportunidade de estar conosco na nossa previsão de retorno à nossa casa para a primeira semana de setembro. Na primeira semana de setembro, se Deus quiser, nós estaremos voltando à nossa tão linda e tão amada casa para as reuniões presenciais. Eu estou vendo a minha companheira Márcia, ela entrou de uma outra forma. Vamos ver se a conexão essa noite vem conosco. Momento está bem conosco.
Olá, boa noite. Boa noite. Dia de reunião, a primeira prece é para conexão, sabe, gente? Pedir assim, olha, eu sei que vocês estão bastante ocupados, mas logo mais nos deem aquela ajuda para que tudo corra com muita precisão. Como foram de férias, Bem, graças a Deus. Muito bom. então vamos ao trabalho. Seu Júnior, a prece é com o Senhor e o Música Alegrando também. Tá ok. Bom, boa noite a todos os mensageiros, a todos aqueles que estão conectados aqui conosco. Eu gostaria de pedir licença para fazer uma prece. É uma prece que eu acho muito bonita, muito forte. Ela nos passa a mensagem de muita ação, perseverança, fé. Eu busquei ela, achei ela tão linda. Chama-se o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada em minha vida faltará. O Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada em nossa vida faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos com as águas tranquilas e mansas, e refrigera, ó Pai, toda a nossa alma. Guia-nos, Senhor, com a Tua bondade, ensina-nos a conviver com a Tua bondade, mas respeitar, Pai, a Tua justiça. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer jamais, porque temos a certeza absoluta de que o nosso Pai está conosco em todos os momentos. E a sua presença, ela é real em nossa vida. Preparas, Pai, uma mesa diante dos nossos inimigos. Muitos dirão, se o temos, mas que com toda certeza, através da pluralidade das existências, nós sabemos que temos os nossos inimigos. Então, Senhor, unge com o teu óleo, com a tua unção, dá sabedoria, perdão, dá paz, Senhor. E juntamente, Pai, oferecemos o nosso pedido de paz, o nosso pedido de perdão. Ainda, Senhor, ajuda-nos a conviver, a viver, a plantar sempre, todos os dias, não esperando pelo amanhã, mas tendo a certeza de que um dia seremos merecedores de habitar na tua casa, Senhor, por longos e longos dias. Que assim seja, meu Pai. Amém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, Jesus fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém, vou tentar cativar, viver perto de alguém, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Belo pra mim é Cristo
criança brincar, é ouvir mil canções numa colcha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim, quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. La la ya, la la ya. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Nos vemos no final. Ok, Ok. combinado. Muito bom, sempre muito bom. Nós agora vamos convidar a companheira Rosemary Oliveira. Ela é a responsável pela fala na noite de hoje. A palavra da noite é parábolas. Eu estou aqui torcendo mais uma vez para a chegada da Rosa. E ela chegou. Boa noite, dona. Ai, aliviada por essa conexão, porque nós temos lutado muito desde sexta-feira, eu, a Wanda e as meninas, testando. Você está longe, né, Rosa? Estou na casa dos meus pais, né? Você imagina, nós aqui em Goiânia já temos dificuldade. Você aí, eu imagino a luta, viu? Graças a Deus, graças a esses bons mentores. A conexão está maravilhosa, você está linda. E nós somos todos ouvidos para a sua conexão com o Evangelho, né? Na noite de hoje. É. Então, eu quero desejar primeiro uma boa noite para todos os nossos companheiros, amigos, nossa família amada, que a gente está conectado, está distante, mas ligados em oração, ligados em pensamento, ligados desejando o melhor para cada um de vocês, né? Os frequentadores, a família espiritual, né? O trabalho abençoado. E na noite de hoje, o tema parábola, né? E eu, estudando, fui procurar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13º, do item do
do 1 ao 5º. Em conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 24º. E o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus, está assim, começa, não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. Né? E aí, o tema da noite é parábolas. E Jesus foi o primeiro a dizer que a gente não se deve acender uma luz e colocá-la embaixo do alqueire. E aí a gente pensa, então Jesus foi contraditório com a sua fala? Porque ele ensinou muito através das parábolas, ele não trouxe a luz total para nós, né? De acordo com as parábolas aqui, se a gente pensar naquele tempo antigo. Mas aí nós vamos estudar e perguntar por que Jesus fala por parábolas? E é o próprio Mestre Jesus que nos respondeu. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando menciona: escutarei com vossos ouvidos e não ouvireis, enxergarei com os vossos olhos e não vereis. E aí a gente vai pensando, né? Quantas coisas nós escutamos com os nossos ouvidos e não compreendemos. Que a gente vê com os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar, né? Aí eu fui estudar o conceito de parábola. Do grego, ele significa colocar de lado, fazer comparações com personagens, com diferentes situações. Mas nós precisamos lembrar que Jesus estava num ambiente completamente judaico. E naquele ambiente judaico eles usavam muito a língua hebraica, né? E no hebreu, parábola é tido como machal. E aí é um leque, não é tão fechada como o significado grego de parábolas. Então, machal significa comparação, alegoria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica que a gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dito enigmático, pseudônimo, símbolo, parábola e até mesmo piada naquele mundo hebreu. E aí, continuando a leitura, a gente vê que parábola ela existe em 2 níveis de aprofundamento. O primeiro é no sentido completamente literário. Eu conto uma parábola e a história, aquela historieta que eu narro, a pessoa tem condição de apreendê-la. Pode ser só no seu sentido figurado, né? E no sentido mais profundo, o sentido ulterior. Qual o significado da mensagem de Jesus através daquela parábola? E aí a gente vai pensar em Jesus, a sabedoria plena dele, o maior mestre que a Terra já viu, o governador do nosso planeta, né? A dosagem pedagógica dos ensinos de Jesus para trazer para nós o conhecimento acerca do reino de Deus. Para um povo de outrora, nós, né, naqueles corpos, completamente, quase todos politeístas. Então, imagina como traduzir, como trazer e ensinar crianças sobre os ensinamentos tão profundos que mudaria completamente a nossa vida a partir desse conhecimento. A gente sabe, Jesus sabia que o conhecimento cega. A luz, quando é forte demais, ela pode ofuscar e não permitir que a gente enxergue. Né? Se a gente vai para um ambiente muito iluminado, se a gente tem um desdobramento e vai para um ambiente muito iluminado, a gente não percebe nada. A gente nem percebe que tinha espíritos naquele ambiente. Né? Então, para lembrar um pouquinho, eu vou contar uma pequena historieta de um irmão que morava numa caverna. E ele morava numa caverna e ele ficava muito incomodado naquele ambiente. Porque ele sentia era um ambiente escuro, fétido,
um cheiro quase que insuportável, e ele vivia lamentando, reclamando, e aí ele começou a orar e pedir a Deus que pudesse levar luz para ele poder entender por que ele vivia naquela situação. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente está vivendo uma situação e, insatisfeitos com aquela situação, a gente pede luz para Deus, pede luz para Jesus, para os nossos mentores. E aí Deus, no seu extremo amor, enviou um anjo da caridade. E aquele anjo da caridade visitou aquele irmão e consolou o coração dele, pediu que ele tivesse fé, que ele confiasse. E por um tempo aquele irmão voltou a acalmar e confiar. Mas como é da nossa natureza, logo a rotina, aquele ambiente fétido, aquelas dificuldades, ele novamente voltou a pedir que Deus tivesse misericórdia, que mostrasse para ele, que desse luz para ele. E Deus mandou vários anjos, não satisfazendo aquele irmão. Deus mandou, então, o anjo da verdade. E quando o anjo da verdade chegou, ele iluminou aquele lugar. Ele iluminou de um jeito e aquele irmão olhou assustado e olhou para a caverna procurando onde estava aquele mau cheiro que dava náusea para ele. E quando ele olhou para todos os lugares e não viu nada, que ele olhou para o próprio corpo, ele viu que o corpo dele estava em chagas e que o mau cheiro era exalado pelo seu próprio corpo. Né? Então Jesus, sabedor disso, e aquele irmão naquele momento fugiu, procurando lugares mais escuros para esconder aquela verdade que ele ainda não estava pronto para conhecer. Então imagina, Jesus, sabedor disso, ele falava para pessoas em diferentes níveis de compreensão. Né? Ele falava para doutores da lei, ele falava para pessoas comuns, sem esclarecimento. É como eu, professora, tivesse dando aula para uma sala multisseriada, que tivesse ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano. Eu, da minha infinita pequenez, eu divido os conteúdos. Eu já trabalhei com a sala multisseriada. A gente divide os conteúdos para que cada um divide as crianças em fila, para que cada um receba o conteúdo de acordo com o nível de conhecimento. Né? Como é que eu vou ensinar sobre tecnologia chegando numa tribo indígena? Então, Jesus sabia disso. E ele não podia trazer toda a verdade de uma vez, senão ofuscaria, gente. E o objetivo das parábolas era estimular as consciências e despertar o espírito que ainda dorme. Né? Quantas vezes Jesus acorda, tu que dormes, né? Jesus disse isso muitas vezes. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, a pergunta é assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que ensinar mais alguma coisa? E a resposta é clara, né? Jesus empregava alegorias e parábolas, porque ele falava de acordo com o tempo e o lugar e as pessoas daquela época. Então ele sabia que a ciência tinha que evoluir, que o conhecimento, que nós também precisávamos galgar outros degraus de conhecimento para que a gente tivesse conhecimento do reino de Deus. Imagina, muitas moradas na casa do Pai. Então, Jesus falou, quando ia, ele falou, eu vou, mas eu lhes enviarei o Consolador prometido, que ficará entre vós e esclarecerá aquilo que eu não posso esclarecer. Pensa, que mestre maravilhoso e misericordioso é esse que pensou em cada um de nós, né? Em cada um em especial, porque o conhecimento que ele trouxe foi o divisor de águas e que veio chegar até nós. Jesus trouxe o reino dos céus, o reino espiritual, o mundo dos espíritos, por meio das palavras.
porque tudo que ele falava transcendia a nossa realidade. Nós não tínhamos capacidade para enxergar aquela luz. Mas Emmanuel nos chama a atenção que tudo Jesus disse por parábolas, mas a essência do conhecimento ele diz de forma direta e clara, que é a caridade, o amor e o perdão. Isso aí ele constantemente, nenhum de nós naquela época, nós podemos negar que esses conhecimentos foram trazidos para até nós, para que a gente pudesse compreender. Nicodemos, um dia perguntando para Jesus, perguntou para Jesus se ele podia ver o reino dos céus. E aí Jesus diz para ele, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E Nicodemos não entendeu. E aí Jesus e Nicodemos queria explicação. E Jesus diz para ele, se eu te falo das coisas da terra e não me compreendes, imagina eu te explicar as coisas do céu. Gente, que sabedoria plena, que amor por cada um de nós, que Jesus, esse olhar especial, a gente entrar em sintonia com esse evangelho de luz, com esses ensinamentos que o coração da gente não tem como não bater diferente, dona Tânia? Porque é muito especial, muito especial. E aí eu fui buscar algumas parábolas que às vezes a gente lê em certas épocas e a gente entende de um jeito. E de repente a gente está passando por outras dificuldades e a gente abre o evangelho ou pega uma parábola e a gente fala, meu Deus, mas é isso que o senhor estava falando para mim e eu não entendia. E aí nós voltando lá, o irmão X fala na parábola dos talentos. Que um senhor ia viajar por muito tempo e chamou seus 3 melhores trabalhadores e entregou para eles. Para um, ele entregou 5 talentos. Os talentos que ele entregou para esse, irmão X fala, o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Para outro, o Senhor entregou 2 talentos, a inteligência e a autoridade. E para um outro ainda, o Senhor entregou o conhecimento espiritual. E depois de muito tempo, o Senhor retornou e chama esses empregados dele. E aí o que recebeu os 5 primeiros talentos trouxe para ele, Senhor, com o dinheiro eu promovi muito trabalho. Com o poder que o Senhor me deu, eu pude ajudar o progresso. Com o conforto que o Senhor me deu, eu fiz muitas amizades, porque eu estendi o conforto para muitos corações. Com a habilidade que o Senhor me deixou, eu distribuí esperança para todos os corações. E com o prestígio que o Senhor me deixou, eu recebi muita gratidão. Eis aqui, Senhor, em vez de 5 eu te devolvo, te entrego 10 talentos. O segundo servo chegou e o Senhor tinha dado para ele inteligência e autoridade. E ele falou, Senhor, com a inteligência que o Senhor me deixou, eu investi na cultura, Senhor. Levei aos povos o desenvolvimento da cultura. E com a autoridade que o Senhor me deu, eu consegui experiência de conduzir bem essas vidas que eu fui responsável. E aí veio o terceiro, que recebeu o conhecimento espiritual. E ele chega e fala, Senhor, eu estudei muito, eu adquiri o conhecimento espiritual, mas eu fiquei com muito medo de compartilhar. E eu devolvo do mesmo jeito que o Senhor me deu. E o Senhor fala, então, tira-se dele e dá para aqueles. E ele que só tinha um, ficou sem nenhum. E aí a gente fica pensando em nós, O conhecimento espiritual, quem de nós, lá naquele tempo em que habitamos, que às vezes vislumbramos Jesus ou nem tivemos perto, mas a gente ouviu falar. Naquele tempo a gente tinha
falta de conhecimento. A gente pode alegar hoje em dia que a gente não conhecia, que a gente era criança naquele tempo. Mas e hoje? Quando o Senhor retorna, né, para cada um de nós e pergunta: filho, o que você está fazendo do conhecimento espiritual que eu trouxe para você? E aí caberá a cada um de nós qual será a resposta. E isso me incomodou muito, 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 muito. Né? Porque o que a gente tem não é só falar para o outro do conhecimento espiritual, é vivenciar, né? É poder fazer da vida da gente um evangelho vivo, porque tanto temos recebido. E aí a outra parábola que eu fui estudar, e Joana de Ângeles fala, é a parábola do filho pródigo. Jesus conta, né, a parábola do filho pródigo, dois filhos, um pai tinha 2 filhos, e um deles, envaidecido pelo tanto que o pai tinha, pediu, né, pai, me dá aí a minha parte que eu vou ganhar o mundo. E aquele pai, com todo amor e zelo, deu para ele, né? E ele partiu para o mundo. Ele foi aproveitar dos talentos materiais para gozar a própria vida. E aí a vaidade falou muito alto, né? Ele gastou tudo que tinha com os amigos, aproveitando a vida material, né? Com usura, com muita vaidade. E aí, quando ele acabou com tudo, ele lembrou do pai. Né? Meu pai, ele estava comendo junto com os porcos numa fazenda. E ele falou: gente, mas meu pai é muito melhor do que isso lá na terra dele, eu vou voltar. Né? E ele volta. Aquele filho aí somos nós, né? O nosso ego, a gente recebe o conhecimento espiritual, mas o nosso ego é tão grande que a gente quer experimentar de tudo da vida material. E aí a gente se perde muitas vezes na vaidade, na usura. A gente esquece de distribuir tantas bênçãos que a gente tem, de compartilhar com os nossos companheiros de jornada, quantos precisando, né? Estamos vivendo uma pandemia que veio ainda como um chamado para nossos corações. Tanto que precisamos, tanta dor, tanto sofrimento. Então o filho, cheio de ego, retornou para a casa do pai. E assim somos nós, né? O nosso ego grande às vezes nos impede de conhecer, de conviver com harmonia com os nossos companheiros de jornada, por causa da vaidade, do orgulho, e eu falo de mim mesma, do egoísmo, de tantas coisas. A gente se apaixonou por causa do ego, a gente se apaixonou por nossa imagem refletida materialmente. E voltamos as costas para esse Pai de amor. E agora o tempo é chegado nosso, né? Somos convidados novamente. Somos aqueles trabalhadores da última hora que Jesus disse. Que a gente possa receber, que a gente possa despertar nossos corações, né? Estamos em quarentena, estamos afastados materialmente dos nossos companheiros, mas pensa o quanto amor que podemos distribuir, quantas orações, quanta fraternidade, quantos irmãos sem consolo, quantos que estão sofrendo com suas necessidades básicas. Então Jesus lançou o conhecimento, lançou as sementes. E essas sementes estão frutificando hoje, há mais de 2020 anos, e sei lá quanto mais tempo que estamos derrapando. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, eu digo de mim, né, que todos os dias eu tenho feito um balanço na minha vida e falado: oh meu Deus, me dá a oportunidade de trabalhar, me dá a oportunidade de abrir mão de tanta vaidade, de tanta necessidade, que me ajude a amar verdadeiramente os meus companheiros,
né? Me ajude a estar em sintonia com cada um deles. Que Jesus possa nos abençoar. Essa pandemia é oportunidade para nós. Oportunidade de mergulharmos nos conhecimentos de Jesus, nas suas parábolas e dentro de nós mesmos. Que Jesus possa abençoar a todos, que todos possam receber todo esse amor que a gente recebe tanto. Ainda bem que a conexão aí onde você está deu certo. Porque, olha, nós iríamos perder, não é? Deixe-me apresentar a Rose. A Rose é voluntária na Casa Espírita Mensageiro. Ela faz parte da equipe da mediunidade pública. E hoje, como é segunda-feira, se lá estivéssemos no presencial, estaríamos trabalhando através de recursos mediúnicos com a espiritualidade na forma dos pretos velhos, que sem a menor sombra de dúvida estão conosco nesse momento, nos amparando, não sei se satisfeitos, mas pelo menos eles estão vendo que nós estamos tentando fazer tudo o que é possível para não parar, né, Ruth? Verdade. É bom te ver. Dá um beijo no seu Muito pai, bom. Dá um beijo na família Darei. toda aí, tá bem? Darei. Até breve, meu amor. Até breve. Até breve. Pois é, mensageiros é assim, sabe? A gente se emociona, a gente fica feliz e a gente demonstra isso sempre que nos vemos ou executamos algum trabalho, né? Visando o Evangelho, visando o bem. E agora nós estamos passando para aquela parte tão importante do tratamento e vamos receber a Gisele. Oi, meu Boa amor. noite. Boa noite. Emocionada aqui, né? Pois é, Com essa palestra. É que eu estava falando. Nós somos assim, né, Gisele? A gente se emociona com o que faz, com os erros, com os acertos, fica feliz com o trabalho que realiza. Eu acho que quando a gente retornar à pátria espiritual, pelo menos isso vai ser levado em consideração, não é? Eles vão dizer assim, Com certeza. Vocês não fizeram tudo, mas o pouco que fizeram foi com muito amor. Então, nós vamos ficar felizes. Isso. A gente busca. Olha, só lembrando a você, Gisele Porfírio também é voluntária na Casa Espírita Mensageiros da Caridade. Ela trabalha naquele espaço do passe magnético. Ela e suas duas lindas filhas nos honram com a presença e com o trabalho no nome do bem. Gisele, meu anjo, quando você terminar a prece, eu retiro você em silêncio, tá bem? Sim, senhora. Obedecendo a orientação dos mentores, que durante o tratamento, prece e música. Ok. Boa noite a todos. Com muita emoção, estou participando aqui hoje, me colocando à disposição do bem maior como instrumento. O tratamento da noite é o tratamento da lua grande ou lua nova, são os orientais, trabalhamos hoje com os médicos orientais. O tratamento, ele vai cuidar hoje das nossas emoções, tão importante no momento, não é mesmo? Somente para quem quiser participar, tá? Mas quem não for participar do tratamento, continue conosco, compartilhando, entregando, doando de alguma forma, que com certeza estará também recebendo. Orientamos que coloquem um copo d'água ao lado,
Se quiser, pode espargir sobre o corpo antes e depois. Tome esta água durante 3 vezes por dia. Pode ir renovando a água, vai acabando a água, coloque mais água e ela vai estar com essa energia que nós iremos captar dos mais altos céus hoje, nessa união cheia de fraternidade. Procure ficar numa posição agora de tranquilidade, confortável, e permaneça desta forma até o final da nossa live, do nosso encontro, até o encerramento que será feito pela nossa presidente Tânia. Então, meus amigos queridos, meus irmãos, imbuída de muita gratidão pela oportunidade do trabalho, de colaborar um pouquinho com cada coração que esteja precisando deste tratamento. Vamos compartilhar, vamos nos entregar, nos colocando para que possamos receber tudo aquilo que estamos precisando. Que neste momento os mais altos céus olhem para nós, que esse olhar amoroso de Jesus Cristo esteja aqui sobre cada um que se coloca para receber. Então, neste momento, elevemos o nosso pensamento, esquecendo de todos os desafios enfrentados, e nos concentremos aqui no momento, agora. Pai de amor infinito, estamos aqui para receber, nos preencher daquilo que é necessário e depois devolver para o todo, para que o fluxo da vida continue. E assim, estamos aqui mais uma vez, recebendo desta casa maravilhosa este tratamento, e depois compartilharemos com toda certeza, contribuindo com aqueles que precisam também, através de um sorriso, através de uma palavra, ou através da nossa própria reforma íntima, o nosso clarear interior, expandindo a nossa essência, a nossa luz. Gratidão à espiritualidade amiga que com certeza nos envolve a todos no momento. E que assim seja.
Orbis nostri. Lembramos então a todos aqueles que se encontram fisicamente recolhidos na busca do tratamento da noite de hoje, que ele está se encerrando, que aqui está a água, a medicação espiritual, o que de forma alguma nos autoriza a não continuar com a medicação recomendada pelos médicos. Lembramos também, como a Gisele falou, que o tratamento da nossa casa, ele acompanha a sequência da lua. Então, na noite de hoje, são os orientais e eles estão trabalhando as nossas emoções negativas. Então, a gente espera que vocês possam ter alcançado, pelo menos um pouquinho, daquilo que vieram buscar conosco nesta noite. Muito obrigado pela companhia. Nós agradecemos a confiança e dizemos a vocês que, como sempre, tentamos fazer o melhor e confiamos na eficácia desta noite. Márcia, seu Júnior, que bom revê-los. Que bom podermos estar trabalhando juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Sempre. Até a próxima.